todo dia pelo menos uma pessoa me pergunta: Renan, já teve algum momento em que você pensou em parar de consertar celular e desistir de tudo? Bom, na verdade não teve só um momento, como teve 3, e eu vou estar explicando para você nesse vídeo aqui, então fica até o final para você não perder nada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech e hoje, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer um vídeo completaço falando sobre 3 momentos em que eu quase desisti de consertar celular e deixei tudo isso pra lá. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos lá começar aqui. Pessoal, todo dia eu recebo várias mensagens de vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, me perguntando se já passou assim algum momento em que eu pensei em desistir do conserto de celular, ou se teve algum momento em que eu pensei que isso não era pra mim, ou até mesmo se teve algum momento em que eu achei que eu só tava perdendo tempo. Pessoal, quando a gente começa a consertar celular, isso não é só comigo e não é só com você também. Todo mundo vai passar por um momento em que é muito difícil e que vai parecer que não tá valendo a pena. Por quê? Primeiro, porque você gasta e não vê o dinheiro entrar. Segundo, porque parece que não chega cliente. Terceiro, porque parece que você não aprende. Você faz aquilo todo dia, você troca a tela, você troca a bateria, você troca o conector e parece que não entra na cabeça de jeito nenhum. E sem contar que a sua família às vezes tá falando, não vale a pena, só dá dinheiro para quem já está no ramo. Isso aí não tem jeito, já tem 5 lojas na esquina e assim por diante. Então tudo isso faz com que você pense que de fato não está valendo a pena. Pessoal, a realidade é uma só, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, se fosse fácil, qualquer um fazia. E se tem muita loja, é porque tem cliente para todo mundo. Então isso aqui ó, são 2 pontos positivos, mas que muitas vezes a gente encara como pontos negativos. Então entenda, não importa se tem 1 milhão de lojas, se está todo mundo aberto, é porque tem espaço para mais uma. Assim como no caso, se fosse fácil, qualquer pessoa fazia. Por isso é tão difícil de você aprender, bacana? E bom, agora eu vou estar falando pra vocês sobre 3 momentos em que eu realmente pensei em desistir porque eu achava que não era pra mim e que não ia dar certo. O primeiro momento foi quando eu comecei a consertar celular e assim, passou mais ou menos um mês e eu tomei um grande, mas grande prejuízo mesmo. Eu troquei a tela de um Moto X Play. Hoje em dia, a tela de um Moto X Play custa mais ou menos R$100. Ainda assim, não é pouco dinheiro. Mas naquele tempo, ela custava R$280 aqui na minha região. Era em torno de 280 a 250, mas saía 280 entregue na minha casa, perfeito? Bom, eu troquei a primeira e ela deu prejuízo, não deu certo. Depois de alguns dias começou a descontrolar o touch e o fornecedor simplesmente não trocou. Aí eu troquei a segunda e eu comprei com aro para ter mais segurança, então eu paguei mais ou menos uns R$300. E acontece que a infeliz da tela soltou do aro e trincou. Tudo isso, pessoal, dentro de praticamente uma semana. Aí eu tive que ir lá e trocar de novo. Só que quando eu troquei essa terceira vez, era todo o dinheiro que eu tinha. Eu não tinha mais nenhum tostão para comprar outra tela depois disso. E acontece que justamente essa tela foi lá e quebrou de novo. Deu defeito outra vez e o fornecedor novamente não trocou porque já tinha tirado a película. Hoje em dia, os fornecedores eles até entendem. Se você tirou a película, eles dão uma analisada na peça e eles trocam a peça. Mas naquele tempo, há 7 anos atrás, se você tirasse a película que vem na tela, eles já não trocavam. E o fornecedor não trocou 3 vezes pra mim. Só que quando chegou na terceira vez, pessoal, eu não tinha mais dinheiro e eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Então eu tive que vender meu skate, tive que vender meu notebook, tive que vender um tênis que eu tinha, que nem era um tênis tão novo assim, mas eu precisava do dinheiro, e ainda tive que pegar um pouco emprestado com meu irmão. Ou seja, eu fiquei praticamente no zero e ainda devendo para outras pessoas. E tive que ficar torcendo para aquela quarta tela não voltar. E a quarta tela, no caso, não voltou por sorte, porque se voltasse eu ia ter que, sei lá, ia ter que lavar prato por aí para conseguir cobrir aquela tela. Mas no caso, a quarta tela não voltou. No entanto, mesmo a quarta tela não voltando, eu estava completamente zerado. Eu não tinha nenhum dinheiro para recomeçar. Não tinha dinheiro para investir em ferramenta, não tinha dinheiro para comprar um celular para consertar e revender, e eu não sabia como seguir. Sem contar que era eu que sustentava a minha casa. Então assim, não tinha comida em casa, tinha conta de água atrasada, tinha conta de internet para pagar, a internet já não tinha mais em casa porque eles já tinham cortado, e além de tudo isso, no caso, eu ainda tinha essa infeliz dessa conta do meu irmão para pagar. Então eu estava cheio de conta, cheio de dívida, estava trabalhando todo santo dia no conserto de celular e simplesmente estava todo endividado. Então foi um momento em que toda a minha família começou a falar: Renan, será que isso é mesmo para você? Até porque não é todo mundo que tem dom para isso. Será que vale mesmo a pena você fazer isso? Já faz mais ou menos um mês que você está fazendo isso e você só está tendo prejuízo, só está perdendo dinheiro e só está quebrando a cabeça. Será que não vale a pena você arrumar um trabalho de verdade? E essa frase, um trabalho de verdade, foi onde me magoou bastante. Por quê? Porque o que eu fazia, eu considerava um trabalho de verdade. O que eu faço aqui no YouTube, o que eu faço no Instagram, postando dica pra vocês, embora tudo isso seja por hobby, por exemplo, eu sento aqui, eu gravo um vídeo, eu converso com vocês simplesmente porque eu gosto e não porque eu sou obrigado, isso daqui eu considero um trabalho. Tanto é que eu faço isso sempre que eu posso. Sempre que eu posso tem um vídeo aqui, sempre que eu posso ter uma dica no Instagram. Por quê? Porque eu levo isso a sério de verdade. Eu gosto do que eu faço, assim como eu gosto de consertar celular. Só que quando alguém falou pra mim que aquilo não era um trabalho de verdade, foi um baque tão grande, e eu comecei a pensar, poxa, então quer dizer que a minha família tá vendo como se eu estivesse brincando com isso aqui, se eu não estivesse levando a sério. Como se no caso daqui fosse só uma fase que vai passar. E foi onde realmente me magoou, porque eu pensei, será que todo mundo não tá certo? Será que vale mesmo
a pena continuar porque eu só tô tendo prejuízo, não tá dando certo, será que isso daqui é pra mim? Foi um momento assim, pessoal, que eu passei muito, mas muito tempo magoado e pensando sobre isso. E quem me ajudou a não desistir foi a minha mãe. Por quê? Porque ela pegou um dinheiro que ela tinha, que era um dinheiro assim que eu não sei de onde ela tirou, e me deu pra mim comprar mais algumas ferramentas, comprar um celular, consertar e revender, e a partir daí eu fui me reerguendo de novo, até depois conseguir comprar um notebook, consegui de novo comprar meu skate, consegui comprar tudo que eu queria novamente no caso. Mas aí, pessoal, foi um momento em que eu pensei realmente que não estava valendo a pena. Então, se você está passando por isso agora, fica tranquilo, todo mundo passa por isso. E a realidade é que só fracassa de verdade quem desiste. Não quer dizer que só porque hoje você quebrou um celular, ou um celular retornou, ou porque você está sem dinheiro agora, você perdeu a guerra. Isso foi uma falha. E as falhas, elas vão acontecer durante o caminho. Todo dia você vai cometer um erro. Aí, Renan, mas todo dia? Sim, pessoal, todo dia praticamente você vai cometer um erro. O que importa é que você aprenda como aprender com esse erro e não desistir perante esse erro. Ah não, eu fui trocar a tela desse iPhone X e eu acabei quebrando a tela do iPhone. Nunca mais vou trocar a tela de iPhone porque eu quebro. Pessoal, não é assim. Você quebrou a primeira. Não quer dizer que você vai quebrar a segunda, terceira e quarta. E se você quebrar a segunda, terceira e quarta, qual que é o problema? Acerta na quinta, acerta na sexta, acerta na sétima, acerta na décima que seja. Mas não desiste, porque se você desistir, aí sim você fracassou, tá ok? E bom, dito isso aqui, vamos falar agora sobre o segundo momento em que eu quase desisti de consertar celular, que foi quando a minha loja faliu. Pessoal, eu abri uma loja no conserto do celular depois de mais ou menos um ano. E a primeira loja que eu abri numa rua bem famosa da minha região, só que era uma rua que tinha muito movimento de carro, e eu não sabia a diferença de movimento de carro e movimento de pedestre. A realidade é que quem tá andando de carro normalmente não olha pro lado, a pessoa olha pra frente e vai dirigindo. Então, pouco provável que eles fossem ver a minha loja. Assim como no caso, quando você tá andando de a pé, você não fica só olhando pra frente, você vai olhando a paisagem pra saber se tem lojas, tem isso, tem aquilo, e vai distraído ali olhando pra todo lugar. Então, pra você montar uma loja, você tem que montar em um lugar que tenha muito trânsito de pedestres, e eu não sabia disso. Então eu montei a minha loja num lugar que só tinha movimento de carro e eu fali no primeiro mês. Só que além de eu acabar falindo, eu tinha investido todo o dinheiro que eu tinha pra montar aquela loja porque eu tinha certeza que ia dar certo. No final, ela acabou dando errado. Então assim, eu acabei ficando bem triste, bem assim, com pouca autoconfiança de abrir outra loja de novo, porque eu fiquei com medo de abrir uma segunda vez e acabar perdendo. Até porque na primeira loja que eu abri, eu perdi mais ou menos uns 3 mil reais. Imagina só se eu abro a segunda e perco mais 3 mil. Ia ser 6 mil reais que eu poderia ter investido em qualquer outra coisa e eu não tinha investido. Então a minha autoconfiança caiu lá embaixo e o medo de abrir de novo também aconteceu. Então por algum tempo eu fiquei pensando em trabalhar no conserto de celular só no tempo que desse e depois procurar outro trabalho, para que no caso eu não corresse esse risco de novo e não acabasse perdendo dinheiro de novo. Entretanto, pessoal, eu comecei a pensar, se eu não for fazer isso daqui, eu vou fazer o quê? Eu não quero passar o resto da minha vida trabalhando para outra pessoa, até porque eu já tinha trabalhado para outra pessoa antes e eu sabia como era ruim escutar um cara falando um monte de coisa para você todo santo dia. Ou você trabalhar molhado, ou você trabalhar doente, ou você trabalhar de um jeito que você não queria trabalhar. Quando eu trabalhava antes, eu tinha um uniforme que era simplesmente horrível e eu tinha muita vergonha de usar aquele uniforme. Não era vergonha do trabalho, era vergonha do uniforme mesmo, porque era um uniforme extremamente feio. Mesmo assim, eu tinha que usar todo santo dia. E eu sabia que no caso eu não queria mais passar por aquilo, eu não queria ter que trabalhar vestido de um jeito que eu não queria trabalhar. Então, com base nisso, eu comecei a entender que a única forma de eu realmente ser livre, de eu ter a minha liberdade, de eu conseguir trabalhar do jeito que eu quero, seria no caso trabalhando pra mim mesmo. É claro que no caso, quando você trabalha pra você, você não trabalha exatamente como você quer. Eu não posso vir pra minha loja de regata e bermuda, por exemplo. Isso daria um péssimo exemplo pros meus funcionários. No entanto, eu não sou obrigado a usar um uniforme horrível e nenhum dos meus funcionários também. Hoje em dia, eu dou uma grande liberdade pra todo mundo da minha empresa trabalhar se sentindo à vontade. Ah, Renan, eu não gostei muito desse uniforme. Tem como trocar? A gente vê o que dá pra fazer, a gente vê o que dá pra arrumar pra que você se sinta o mais confortável possível trabalhando na minha loja. Eu não quero, pessoal, dizer que hoje em dia eu sou o melhor patrão do mundo, porque claramente isso daí seria uma mentira. É claro que às vezes eu sou chato e eu pego no pé. Entretanto, hoje em dia o que eu tento fazer é com que os meus funcionários se sintam o melhor possível trabalhando pra mim, porque eu sei como é chato você ouvir um monte de coisa, você receber pouco e ainda trabalhar infeliz todo santo dia. Então, se eu puder fazer alguma coisa pra tornar o dia dos meus funcionários um pouco melhor, todo dia eu vou fazer isso. É claro que no caso não dedico meu dia a isso, mas se eu puder melhorar um pouquinho o dia deles, pra mim já tá bom também, bacana? Bom, dito isso, eu só não desisti de consertar celular justamente porque eu não queria trabalhar pra outra pessoa e eu considero isso assim, uma coisa que todo técnico e toda pessoa deveria levar. Por quê? Porque se você quer ganhar dinheiro de verdade, você vai ter que trabalhar pra você, não pros outros. Pessoal, extremamente importante. Quando você trabalha pra outra pessoa, praticamente todo o seu salário, todo o seu dinheiro está na mão daquela pessoa. E se a empresa em algum momento quebrar, você pode quebrar junto também. Sem contar que não importa quanto dinheiro você ganha no mês, você só vai receber o seu salário. Não importa se você consertou 10 celulares. Se o seu salário é 1.500, você vai receber 1.500. Agora, quando você tem a sua loja, se você consertou 10 celulares e aqueles 10 celulares deu 5 mil reais, você vai receber 5 mil, porque todo o dinheiro é seu no caso. Então esse foi o grande motivo pelo qual eu não desisti de abrir minha loja e de continuar consertando o celular. E agora, pessoal, a gente chegou aqui no terceiro momento em que eu quase desisti de consertar celular, que foi o momento em que eu estava sendo muito carrasco. Esse momento acontece muito com muito técnico e muita pessoa que começa a trabalhar por conta. Esse momento é praticamente o momento em que você esquece de você. Como assim? Eu começava a trabalhar no mês com conserto de celular e ia ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, e lá no final do mês eu tinha mais ou menos 3 mil ou 4 mil reais no meu bolso trabalhando em casa. E o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro que eu precisava para comer, para pagar as contas
pessoas e o restante eu colocava no caixa da loja. Pessoal, esse pensamento em si, ele não está errado. No entanto, você tem que entender que quando você não tem recompensa, também não tem motivação. Como assim? Eu trabalhei primeiro mês, trabalhei segundo, terceiro, quarto, trabalhei quase que o primeiro ano inteiro. E chegou no final do primeiro ano, eu já tinha bastante dinheiro para conseguir abrir minha loja. No entanto, eu não tinha mais vontade de trabalhar com conserto de celular. Por quê? Porque eu trabalhava, me estressava todo santo dia, atendia cliente, quebrava celular, tinha retorno, tinha uma correria gigante, tinha que pegar ônibus, ir lá para longe, voltar suado, voltar cansado, voltar estressado todo santo dia, e no final do mês eu não ganhava nada. Eu só pagava minhas contas e era apenas isso. Então, eu comecei a sentir que praticamente não estava valendo a pena, porque eu trabalhava muito, mas eu não via o resultado daquele dinheiro. Eu não conseguia sair para ir no cinema, eu não conseguia comprar uma roupa que eu queria usar, eu não conseguia comprar um celular melhor, eu não conseguia fazer nada, porque todo o meu dinheiro eu destinava para abrir minha loja. Entretanto, pessoal, a gente tem que entender que se você não está se recompensando, você vai sentir que não está valendo a pena. Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a pensar em desistir de consertar celular, justamente porque parecia que era um trabalho sem fim. Eu trabalhava, me estressava um monte, perdia saúde, perdia tempo, ia para longe, aí andando, ficava todo suado, todo fedendo, todo santo dia, e no final eu não ganhava nada, eu não tinha assim nem dinheiro para tomar um sorvete. Então eu comecei a sentir que talvez não valesse a pena para mim. Foi quando eu entendi que no caso, se eu não começasse a tirar um pouquinho de dinheiro para mim, nem que fosse R$100 para eu gastar durante o mês, eu não ia me sentir recompensado e eu ia realmente desistir. Então se você está começando agora e está mais ou menos nesse gás de guardar todo o dinheiro, toma cuidado com isso, porque mais cedo ou mais tarde você vai sentir que não está valendo a pena. Guardar dinheiro é importante, montar sua loja é mais importante ainda, mas se você não pensar em você hoje, você pode não chegar até amanhã. Ou seja, se você desistir hoje, amanhã você não abre a sua loja. Então toma cuidado com isso. Tira nem que seja uma partezinha ali, 30, 40 reais, 20 reais, 100 reais, 200 reais, não importa quanto você quer tirar. Mas tira uma parte pra você, porque senão você vai sentir que não tá valendo a pena e vai acabar desistindo, tá ok? Pessoal, esses aqui foram os 3 momentos em que eu mais pensei em desistir. É claro que já tiveram outros momentos em que eu pensei que realmente não tá valendo a pena. Tiveram, claro, outros momentos em que pra mim, assim, não fazia mais sentido continuar consertando o celular. No entanto, a gente tem que entender que isso daqui é praticamente coisas que todo mundo passa. Todo mundo vai passar um momento em que parece que não tá valendo a pena, todo mundo vai passar um momento em que parece que não tá dando dinheiro, todo mundo vai passar aquele momento em que todo mundo tá falando pra você que não vale a pena. E isso é o que diferencia quem tem sucesso de quem fracassa. Quem fracassa, quando encontra uma dificuldade, simplesmente desiste, para de fazer. Por quê? Porque não tá valendo a pena, tá muito difícil ou não dá certo. Agora, quem realmente tem sucesso, quando encontra uma dificuldade e não consegue fazer, para, descansa, analisa, vê a melhor forma de fazer, consegue fazer e continua em frente, até encontrar a próxima dificuldade. Pessoal, a vida não é cheia de sucessos, não. Todo mundo tem sucesso, mas todo mundo também tem muito fracasso. Hoje em dia, muita gente me vê aqui com não sei quantos mil inscritos aqui no YouTube, não sei quantos mil seguidores lá no Instagram, vê que hoje em dia eu tenho essa bancada aqui gigante, tenho um monte de equipamento, tenho um monte de ferramenta e tenho bastante conhecimento, assim, eu não considero tanto conhecimento, mas eu tenho bastante conhecimento hoje em dia. Todo mundo que vê isso daqui pensa que foi fácil, pensa que eu já comecei aqui ou que eu ganhei do meu pai ou da minha mãe. Pessoal, a realidade é que eu comecei do zero como todo mundo, ou pelo menos a grande maioria que está assistindo esse vídeo aqui. Se você pegar os primeiros vídeos do canal, você vai ver que eu não tinha essa bancada gigante, até mesmo não tinha nem uma parede pintada com papel de parede igual você está vendo agora. Tudo isso foi aos poucos, eu fui construindo aos poucos. Por quê? Porque eu entendi que no caso, a única coisa que eu tinha que fazer era não desistir. Então se você entender que você não pode desistir, daqui um ano talvez você esteja melhor que isso daqui, ou talvez esteja pior, não importa, mas eu tenho certeza que você não vai estar no mesmo lugar, bacana? Então ó, vamos fazer um combinado aqui agora. Se você realmente quer ter sucesso, não desiste e não dá ouvidos às outras pessoas que falam que não tá valendo a pena. Quando eles falam que não tá valendo a pena, eles estão falando do que eles estão vendo de fora. Se você tá vendo de dentro, você sabe que vai valer a pena em algum momento. Bom, dito isso, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado muito bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!